Que Deus colocou no nosso coração para os irmãos, dentro deste tema, fazendo o ID. Eu escrevi aqui como tema, fazendo o ID, cumprindo a missão. Eu poderia escrever aqui um livro, ou trazer um estudo bíblico aqui para vocês, ou um estudo de muitas horas, falando de missões, porque esta é a minha vida. Falando de fazer o ID, porque esse foi a minha vida nesses... eu poderia dizer 30 anos, mas eu acredito que já tem um pouco mais de 30 dedicados a esta obra e vale a pena. Por isso, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos. Um texto já foi lido, eu não vou repeti-lo neste momento, mas nós vamos lê-lo daqui a pouco. Mas feche os seus olhos. E eu quero apenas aqui em oração agradecer a Deus pela palavra. O que Deus já falou aqui comigo, com os irmãos, nós estamos mais que convictos da presença augusta e maravilhosa do Senhor, do Espírito Santo de Deus neste lugar. Ele paira neste lugar. E quando o Espírito de Deus paira neste lugar, a paz, a alegria, a convicção, a vitórias. E Ele veio aqui para isso, para despertar-nos, para nos abençoar, para nos fortalecer. Neste congresso dos irmãos, neste lugar, nós, Igreja do Senhor, sairemos mais fortes, mais abençoados, mais determinados a ganhar almas para o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar aqui neste lugar, de podermos estar parados neste púlpito. Ó Deus, obrigado pelo privilégio de podermos anunciar a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, ó Deus, que vive este Evangelho dia após dia. Obrigado pelo mover do Seu Espírito esta noite neste lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está convencendo cada coração da justiça, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos que o Seu Espírito está aqui e que a Sua palavra poderosa continuará operando em nossos corações. Obrigado pela palavra que já tens colocado ao meu coração e que possa ser, Senhor, uma palavra de poder e graça na vida de cada um de nós nesta noite, no nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Fazendo o ID. Esta vai ser a primeira, eu acredito, a primeira pregação, ou a primeira palavra dentro deste tema durante esta semana. Eu acredito que outros pregadores trarão palavras de Deus dentro deste mesmo tema. E como eu estava dizendo agora no início, este tema faz parte da minha vida. Eu tinha meus 15 anos de idade quando o Senhor me chamou para o ministério. E eu não sabia o que fazer para servir ao Senhor. Eu sabia que Deus havia me chamado. Deus me chamou com 14 anos e meio. Com 15 anos eu fui para um retiro com os jovens para uma outra cidade. E viajávamos dentro de uma Kombi. E nesta Kombi, nós todos que estávamos dentro daquela Kombi, eram muitos jovens, vários jovens, todos foram batizados no Espírito Santo, incluindo eu. Até aquele momento eu sabia que eu tinha sido chamado por Deus para o ministério da palavra e eu não sabia como fazer. E com nos meus 15 anos de idade, Deus me deu uma visão. E aquela Kombi estragou na viagem, uma cidade aqui perto de Goiás chamada Barro Alto. Nós estávamos em Brasília, saindo para Barro Alto. No caminho para Barro Alto, ali para as 3, 4 horas da manhã, a Kombi quebrou. E foi porque, por causa da Kombi ter quebrado, nós fomos orar. Falamos, vamos terminar o dia, a noite. Quando a noite terminar, a gente procura alguém para consertar a Kombi. E orando, Deus me deu uma visão. Nós estávamos subindo, em uma subida. No final da subida, a Kombi estragou. E ali eu vi naquela visão, no final da subida eu estava caminhando e continuei a subida, e já não descia mais, eu ia subindo aos céus.
Naquela visão, subindo, e lá, bem distante, eu já tinha caminhado muito nos ares, veio uma mão muito grande. Eu tinha 15 anos de idade, e aquela mão veio e me segurou, me colocou em suas mãos, dentro daquela mão, e eu entendi naquela hora aquela mão, e veio uma voz e disse: eu sou o Senhor que te chamou. E naquele momento eu estava pedindo a Deus para me levar. Eu queria ir para o céu, eu estava tão empolgado, batido no Espírito Santo. Quem já passou por isso sabe como é. A gente prefere ir para a glória. É tão gostoso que a gente quer, que não quer que acabe mais. E eu não queria que acabasse mais. E naquela visão, Deus me conduzindo, me mostrou muitas coisas. E dizendo: olha para baixo, veja tudo o que você pode ver. E Ele me levou de volta e me deixou do lado da Kombi e disse: desce. E quando Ele falou desce, eu falei assim: quero que desça, porque você ainda tem muita coisa para fazer para mim nesta terra, até que eu te chame. E eu tinha só 15 anos, queridos, e entendi. Quando meus 22 fui para o seminário, estudei, me preparei, pensando que quando eu terminasse meu seminário eu ia estudar eu ia pastorear uma igreja grande, bonita, com um bom salário pastoral. Foi assim que eu pensei quando eu comecei indo para o seminário. E Deus, quando eu terminei o seminário, Deus me disse: ó, vai ser totalmente o contrário. Você aceitou a chamada de Deus, aceitou o ID do Senhor, e entendeu que fazer o ID é exatamente realizar a minha vontade, e não a sua, os meus desejos e não os seus. E eu entendi, queridos. Deus me levou para o Pará. Foi meu primeiro ministério. Fiquei muito triste, humanamente falando. No dia que eu coloquei os pés dentro daquele lugar, era uma tribo Iquaraci. Quem conhece o Pará talvez já ouviu falar dessa cidade bem vizinha de Belém. Tinha uma tribo de índios já civilizados, moravam em Iquaraci, e ali estávamos começando uma igreja. E eu fui chamado para pastorear aquele povo. Primeira coisa que eu perguntei ao pastor Aloysio Laurindo foi: pastor, quanto que a igreja vai poder me pagar? Eu perguntei. Naquela hora que eu perguntei, antes do pastor Aloysio me responder, Deus falou no meu coração: você não veio aqui para receber dinheiro, você veio aqui para dar a sua vida por amor a este povo. Isso é fazer o ID. Isso é fazer o ID. Eu disse: tá bom. E o irmão Jorge Paiva me pegou pelas mãos e me levou para o lugar de reunião. Era um galpão aberto, não tinha paredes, feito de palhas em cima. No meio de uma pregação, da minha primeira mensagem, que eu olho para cima, uma cobra com a cabecinha e a linguinha assim, olhando para baixo. E eu disse: foi para aqui que o Senhor me trouxe? Foi. E assim, querido, servi a Deus muitos anos naquele lugar. E eu entendi, eu esqueci aquela velha ideia de pastores, de outros pastores que haviam dito a mim, de ganhar dinheiro e fazer o trabalho de Deus e com isso ter lucro. E essa é uma das palavras que eu tenho hoje para nós: fazer o ID. Quero começar dizendo isso: a entregar todos os nossos desejos e vontades a Deus, por amor a Ele, por obediência a Deus e amor aos homens. E eu aprendi isso e nós caminhamos, e hoje já vou fazendo pouco mais de 30 anos de ordenado a pastor. Vou fazer quase 40 anos que renunciei tudo para servir a Deus, e me sinto honrado, privilegiado por ter feito isso. Nunca Deus deixou faltar uma agulha, um botão da minha roupa. Nas horas mais difíceis do meu ministério, que eu pensava que não ia ter o que comer, Deus mandava de uma forma ou de outra e tínhamos o que comer. Deus sempre supriu as nossas necessidades. Isso é fazer o ID. Igreja do Senhor, eu quero começar dizendo que vale a pena colocar a sua vida no altar de Deus e à disposição, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade.
e obediência a esta linda palavra que foi escolhida, que veio dos céus para este congresso. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esta é uma ordem de Deus. Infelizmente muitas igrejas abandonaram, deixaram para trás esta ordem e estão correndo atrás de outras coisas. Mas a verdadeira igreja de Deus não abre mão de fazer o IT, não abre mão da ordem de Deus de evangelizar, pregar o evangelho, dar a sua vida por amor dos homens, aos homens. Eu quero dizer que fazer o IT implica em duas coisas: obediência a Deus e amor aos homens. E foi isso que Deus me disse quando eu tinha 15 anos. E o tempo passou e cada dia mais fortaleceu ao meu coração que vale a pena. E eu poderia dizer aqui, queridos, que vale a pena confirmar isso, porque ao chegar aqui hoje, tantos anos depois, e ver pastor José Bezerra e sua linda esposa ministrando, servindo ao Senhor como pastores, para mim já foi o meu grande salário. Porque, queridos, eu disse isso à minha esposa. Às vezes nós estamos andando nesse Brasil afora, de vez em quando chegamos por aí, vem um irmão, me abraça e diz: pastor, e dá uma palavra e diz: olha, hoje eu sou pastor em tal lugar. E eu fico olhando e diz: não lembro. Aqui, graças a Deus, eu lembro, estou lembrando. Mas às vezes já aconteceu comigo, eu não lembro. E a gente, por ter passado por tantas lutas, por tantas dificuldades, às vezes pensa que não valeu a pena, mas valeu a pena. Valeu a pena servir ao Senhor. Por isso, queridos, a palavra que eu quero trazer, iniciando hoje, é que vale a pena servir ao Senhor. Você às vezes não está vendo, conseguindo ver a beleza do fruto daquilo que você plantou, daquela semente que você semeou. Mas mais tarde, mesmo que você não veja, Deus está te trazendo no seu coração a gratificação por aquilo que você fez. Isso é fazer o ID do Senhor Jesus. No início desta palavra, queridos, andando pelas ribeirinhas ali no Amazonas, um tempo, quando já contei isso à minha esposa também, quando eu tive malária nas ribeirinhas do Pará, quase morrendo, eu dizia a Deus: Senhor, foi para isso que o Senhor me trouxe para cá? Malária, quase morrendo, sofrendo, deitado no chão duro, porque não sei quem já teve, ou quem conhece, quem tem malária não consegue ficar em lugares macios, porque vem aquelas crises de febre que você começa a tremer e pular assim. Eu tinha que deitar no chão duro e pulava e me batia no chão de tanta febre. E alguns pastores que chegavam para orar diziam: não vai ter jeito, vai morrer, porque a maioria dos que tem malária nessas ribeirinhas morrem. E eu dizia ao Senhor: só eu e Deus, Senhor, foi para isso que o Senhor me trouxe. E o Senhor me curou, trouxe um médico da Europa, foi à minha casa, tinha estudado doenças regionais do Amazonas, tinha ido para a Europa fazer pós-graduação e doutorado, voltou ao Pará e um dos pastores trouxe ele à minha casa. E ali ele sabia como tratar medicina, como oração, e Deus me sarou, me curou. Deus me tirou daquele lugar e eu pude continuar trabalhando, subindo rio acima, remando, para encontrar pessoas que moravam em ribeirinhas, que não tinham assistência médica, que não podiam ir a hospitais, e eu ia até partos fazendo naquelas ribeirinhas. Muitas coisas nós tivemos que fazer, por isso pastores sempre tem que estar preparados, porque de repente aparece alguma coisa e a gente tem que fazer. Eu fiz 32 partos naquelas ribeirinhas. Sabe de uma coisa, queridos? Deus sabe o que faz. E cada dia Deus confirmava: foi para isso que eu te trouxe. Essa é a resposta de Deus. Eu perguntei: Senhor, foi para isso que o Senhor me trouxe quando eu estava tremendo? Quando Deus me curou, Ele disse: foi para isso que eu te trouxe. Agora meu nome será mais glorificado ainda do que antes. É assim que Deus faz, queridos. Por isso vale a pena você levantar do seu lugar, da sua casa, e falar do amor de Deus aos homens. Isso é fazer o ID.
Isso é fazer o IT, queridos. Em umas subidas, aquelas ribeirinhas afora, em uma noite, talvez umas 6, 7 horas da noite, chega meu vice-presidente da igreja Batista Filadélfia, em Coaraci, na cidade onde eu estava trabalhando, me chega e diz: pastor, recebi um comunicado de uma senhora que mora nas ribeirinhas e ela está para ter bebê e não tem médicos, e ela está passando mal, no bebê não quer nascer. E eu disse: mas se a gente chegar lá remando, são 8 horas remando, eu não consigo chegar lá a tempo, e eu não sou médico. E ele disse: pastor, eu estava orando e Deus me disse que é o senhor que tem que ir. Sabe, irmão, sabe aquela palavra que chega assim para você e fala: ó, Deus disse que é você, a gente não tem para onde correr. Sabe, queridos, isso é fazer o IT. Eu mudei de roupa correndo e saí com este irmão, entramos numa canoa, 2 remos, subimos rio acima, naqueles rios do Amazonas, remando o rio acima. 8 horas depois, chegamos naquele lugar. A senhora já estava bem debilitada, bebê, graças a Deus, ainda estava bem. Fizemos o parto. É Deus, queridos. É Deus que faz isso com a gente. E o bebê nasceu com saúde. Esse foi o milagre de Deus, porque se dependesse do pastor Toledo, eu não sei, mas ele estava, o bebê nasceu bem. E sabe qual foi a recompensa, queridos, daquilo? Nunca esquecerei aquilo. Quando eu estava entrando no barco para voltar para casa, na canoa, para entrar para casa, o irmão Cosmos, meu auxiliar, ele que remava. Na maioria das vezes, porque eu nunca havia entrado numa canoa, muito menos remado. E o Cosmos fazia tudo. E essa senhora veio correndo, depois de tudo que aconteceu, com o bebezinho já na mão, sadio, abençoado ali. Ela correu até o meu encontro, eu entrando na canoa com um ovo, para me dar de presente, por agradecimento, e ter salvado a vida dela e nascido aquele bebê. E eu disse: eu não posso receber. E ela disse: pastor, eu só tenho este ovo, é a comida minha e dos meus 2 filhos, e do meu esposo hoje. Mas Deus falou que eu tenho que te dar este ovo, é gratidão a Deus. Eu comecei a chorar e disse: irmã, não posso receber. Eu estou voltando para casa, lá em casa tem 2 ovos, não tem problema, não se preocupe. Ela: não, pastor, eu tenho que te dar, porque Deus falou. E ela falou uma coisa, queridos, na ignorância deles, daquelas ribeirinhas, sem estudos, sem conhecimento, sem muita coisa. Ela disse: se o senhor não levar este ovo, eu vou perder a minha bênção. Foi ali que eu aprendi, queridos, que quando alguém quer te abençoar, receba a bênção. Ela me disse: eu vou perder a minha bênção, pastor, se o senhor não levar este ovo. Eu peguei o ovo, queridos, e levei para Belém, para Iguaraci. E Deus disse: esta é a gratificação, foi para isso que eu te chamei. Sabe, queridos, nesta mensagem de hoje, Jesus aparece aos 11 apóstolos, e com isso renovando e fortalecendo a missão para pregar e ser testemunhas deles diante deste mundo, e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nesta noite, queridos, o Senhor aparece neste lugar. Ele está aqui e Ele diz à igreja: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Cada um de nós temos uma maneira de pregar o evangelho. Deus nos usa da maneira de Deus, da maneira que Ele quer que nos usar. O que não pode, o que não podemos, é deixar de fazer. Muitas igrejas hoje já não evangelizam mais. E existem muitos pregadores e teólogos que já dizem que já não necessita pregar mais. O evangelho já foi pregado. Hoje estão enchendo muitas igrejas, e as igrejas vivem de sociais, festas e tantas outras coisas, mas a pregação do evangelho nada. Mas a Bíblia não mudou, queridos. Eu continuo sendo aquele pastor antigo e chato como sempre, dizendo que Deus nos chamou para pregar o evangelho.
Até que Ele venha, eu tenho que pregar a palavra. Quando participamos da ceia do Senhor, uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo disse foi: anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele não veio ainda. Como eu vou parar de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha? Eu não posso parar. Eu tenho que continuar anunciando. Igreja, Luz e Vida, Deus chamou vocês para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Lembremos disso. Texto dessa palavra, queridos, disse Jesus: porque me vistes crestes, disse aos apóstolos, porque estavam todos sentados comendo, já, quem sabe, acomodados, porque Jesus havia morto, mas já havia quase 40 dias que já estava ressuscitado e andando e aparecendo e se apresentando aos discípulos, mas aqueles 11 ainda estavam com os corações um pouco duros. E Jesus, então, queridos, chega de repente aqueles 11 na mesa onde eles estavam comendo. Sabe, queridos, para renovar e fortalecer a missão mais importante da igreja, que é pregar o Evangelho. Eu não acredito que o pastor José Bezerra e sua família está neste lugar por outros motivos. O motivo é este: pregar o Evangelho. Glória a Deus. Os irmãos estão aqui por outros motivos, não é simplesmente para pregar o Evangelho. Sabe, queridos, e eu quero, dentro dessa missão de fazer o IT, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, definir a missão. A missão, queridos, da igreja é buscar almas perdidas e pregar a palavra a eles. Não conheço outra missão da igreja. Eu fiz seminário, 4 anos de bacharel, pós-graduação em tantas coisas, estudando a palavra de Deus, estudando a Bíblia, estudando grego, hebraico e tantas outras coisas. Eu não conheço outra missão para a igreja que não seja buscar as almas perdidas e pregar a palavra a eles. Esta é a missão de Deus. E este é o tema que Deus deu ao pastor fazer: o ID, cumprindo a missão que Deus deixou para a igreja. Sabe, queridos, quem sabe se há 30 anos atrás, eu estou falando isso agora, isso eu não ia falar porque eu não havia pensado nisso, mas quem sabe há 30 anos atrás, se eu não tivesse cumprindo a missão, fazendo o ID de Deus, hoje o pastor José não estaria aqui. Eu só estou dizendo isso, eu não sei se eu estou certo. O Espírito de Deus está colocando isso no meu coração. Mas aprove a Deus salvar este homem, passar pelas águas, ser bem treinado, e essa mulher também, serem bem treinados, e hoje, missionários e tantos outros, para dar continuidade a este ID de Jesus. Sabe, queridos, eu tenho alguns temas aqui, alguns tópicos, e eu disse que para fazer o ID é necessário algumas coisas. E eu estou primeiro definindo a missão. Fazer o ID é uma missão, e para definir essa missão, ela é exatamente isso: buscar almas perdidas e pregar a palavra a eles. Não vejo outra definição do ID. Sabe, queridos, a missão da igreja é exatamente esta. Eu estou repetindo para que a gente não esqueça mais: buscar almas perdidas e pregar a palavra de Deus a eles. Qualquer outro propósito da igreja, estamos no caminho errado. Muitas igrejas estão com propósitos de prosperidade, por exemplo, ficarem ricos, possuírem. Esta não é a missão de Deus. A missão de Deus é ganhar almas, pregando a palavra de Deus. Esta é a missão de Deus, queridos. Em segundo lugar, qual é o fundamento da missão? Eu quero dizer aqui, queridos, nessa palavra que Deus colocou no meu coração, que o fundamento da missão é a autoridade universal de Jesus. A autoridade universal de Jesus é o fundamento de fazer o ID, da missão que Deus nos ordenou.
é a autoridade de Deus. Ele veio e deu a ordem. Ele tem autoridade. Por isso a Bíblia diz: toda autoridade, Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tenho autoridade para ordenar a vocês, igreja, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Por isso eu disse no início.